Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindo ao Conquiste Seus Sonhos. Bom, já me conhece, né? Sou o professor Heitor Grilo e estou aqui fazendo a correção de mais uma prova da Enseja desse ano de 2017. Né? Lembrando que você tem que fazer toda de 2017 para frente, então por isso que a gente está fazendo essa. E dessa vez de ciências naturais ou ciências da natureza, como você preferir chamar, tá bom? Essa aqui é a prova de fundamental. Se você vai fazer fundamental ou médio, faça também essa aqui, tá bom? Heitor, eu vou fazer só a prova de fundamental no final agora em agosto. Então você só faz as provas de fundamental, não precisa fazer de médio, tá bom? Mas essa aqui tem que fazer. Antes de iniciar, já sabe, não esquece de dar o like, de clicar no sininho para receber as notificações, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, comenta aqui embaixo e divulga o link, tá? Tudo isso ajuda muito na continuidade do projeto e agradeço muito que você faça. Bom, então vamos começar aqui a nossa correção, tá bom? Então, questão número 1. A vacina utilizada na prevenção do câncer do colo de útero passou recentemente a ser ofertada gratuitamente no Sistema Único de Saúde, no SUS, para meninas de 11 a 13 anos. A vacina a que se refere o texto protege contra. Bom, ele disse, né, que é para prevenção do câncer do colo de útero. E essa vacina, ela vai proteger justamente pela questão do HPV, tá bom? Como nós estudamos em aula. Então, bem tranquilo. Então, a questão número 1, letra A de amor, HPV, beleza? Questão número 2. Cupins comumente atacam árvores e podem destruí-las por completo, pois se alimentam de celulose presente na madeira. No entanto, eles são incapazes de digerir a celulose. Este trabalho é feito por certos protozoários que vivem em uma parte do sistema digestório dos cupins e, dessa forma, se beneficiam com abrigo e proteção. Assim, cupins e protozoários não são capazes de sobreviver um sem o outro. A relação ecológica estabelecida entre esses organismos é, e aí a gente tem quatro opções: inquilismo, competição, parasitismo ou mutualismo. Pessoal, como vimos, né, nas aulas de ciências naturais, quando um se beneficia do outro e vice-versa, né, ou seja, um precisa do outro, isso é uma relação de mutualidade, tá? Então, quando você tem os dois ganhando vantagem, a gente chama de mutualismo. Portanto, na questão número 2, bem tranquila, alternativa correta, letra D de dado. Questão número 3. As pílulas anticoncepcionais apresentam alta eficácia como método contraceptivo, pois inibem a ovulação e aumentam a viscosidade do muco cervical a fim de dificultar a passagem dos espermatozoides pelo trato reprodutivo feminino. Por outro lado, tal método não impede o contato do pênis com a vagina durante as relações sexuais, não protegendo assim contra doenças sexualmente transmissíveis, DST. Para evitar essas doenças, de novo, hein, essa questão já veio umas 3 provas, então vamos lá. Para evitar essas doenças, é recomendado que o uso da pílula anticoncepcional seja associado ao uso de quê, pessoal? Ele vai dar 4 opções e, de novo, ele está perguntando qual que é que evita DST. Diafragma, preservativo, espermicida ou dispositivo intrauterino, famoso DIU. Bom, as 4 são métodos contraceptivos, mas dessas 4, apenas um também auxilia a combater, a evitar as doenças, as DSTs, que é o preservativa. Portanto, bem tranquila, questão número 3 só pode ser a letra B de bola. Questão número 4. Falei para Noé que a gente virou vegetariano. E aí? Ficamos no setor dos vegetarianos. Ok? Considerando a situação real em uma cadeia alimentar, a espécie das personagens que dialogam representa o nível dos produtores, decompositores, consumidores primários ou consumidores secundários, tá? Não é difícil. Lembra que a gente fez uma ordem, né? Que a gente falou exatamente da função de cada um, né? Dentro da cadeia alimentar, que cada um representa um nome, uma classificação. A gente estudou tudo isso, né? Lembra disso? Daqueles que produzem o próprio alimento ou daqueles que precisam para caçar. A gente fez essa divisão em aula. Então, nesse caso, né? Por se tratar aí dos personagens que estão falando, ou seja, né, esses dois aí da primeira charge, portanto,
a gente vai classificá-los ali como consumidores secundários, beleza? Tá bom? Então, é letra D de dado. Questão número 5. Na bula de um medicamento, leia-se as seguintes informações. Reação em 10% do paciente que utiliza o medicamento. E aqui tem uma lista imensa, né, de reações que podem acontecer. E aqui vem a pergunta. Qual é o tópico da bula que contém essas informações? Olha só, hein? Posologia, indicações, contraindicações ou efeitos colaterais. Lembrando, né? Se eu não falei em aula é porque não é a alternativa correta, tá? Porque tudo que cai eu falo aqui para vocês. Portanto, né, quando ele fala das reações que pode acontecer, qual que é o nome disso, pessoal? São exatamente, os efeitos colaterais, tá bom? Então, o que que significa? Olha, algumas pessoas vão tomar isso, porém, pode sentir, ter alguma reação. Nesse caso, é 10% dos pacientes, e aqui está a lista, né? De náusea, dor de cabeça, vômito e assim por diante. Portanto, são os efeitos colaterais, né? Você realmente consegue combater a doença, mas tem esses efeitozinhos aí. Portanto, questão número 5, bem tranquila, né? Vimos em aula, por isso que a gente estuda aqui, né, pessoal? Assistindo aqui as aulas. Então, questão número 5, letra D de dado, efeitos colaterais. Até agora a prova veio tranquila. O menino achou estranho quando ouviu as pessoas dizendo que na região onde morava, o dia ia virar noite por um pequeno intervalo de tempo em virtude de um eclipse solar. E ele simplesmente está perguntando, olha, bem fácil, esse fenômeno ocorre por quê? A Lua, na nova fase, se coloca uma região entre a Terra e o Sol, a Terra se coloca uma posição entre a Lua, na fase cheia, e o Sol se coloca uma região entre a Terra e a Lua na fase minguante, ou a Lua na fase crescente se coloca uma região entre a Terra e o Sol. Bom, você pode simplesmente imaginar a situação, até desenhar uma por vez aí numa folhinha, enfim, do jeito que você achar melhor, mas a maioria das pessoas já sabe isso de cor, né? Não é difícil. Mas a gente sabe que o eclipse solar acontece, né, quando a Lua está na fase nova e ela fica, obviamente, entre a Terra, né, senão a gente não ia enxergar, e o Sol. Portanto, né, justamente ela impede a passagem do Sol, por isso ali o eclipse, tranquilo? Então é só você desenhar aí no seu caderninho que você chega lá também, tá? Se você quiser imaginar. Portanto, questão número 6, bem fácil, letra A de amor, tá bom? Questão número 7. Olha só, de novo sobre cadeia alimentar, hein? Parece até que foi o desenho que a gente tirou lá para o nosso PowerPoint. Considere a cadeia alimentar representada na figura. Então você tem ali, né, o gavião, depois tem a cobra, depois tem o sapo, um grilinho e as folhinhas, beleza? E aí presta atenção, hein? Se retirarmos o sapo dessa cadeia alimentar, tira o sapo, né? Teremos como consequência um aumento do número de. Pessoal, como é que você acerta esse tipo de questão? Você tem que pensar, né? Se você tira, por exemplo, nesse caso aqui o sapo, né? Quem ele consumia como alimento? Ele consumia como alimento o grilo, o gafanhoto, enfim. E nesse caso, né, se ele não tiver mais o seu predador, né, ele vai se reproduzir mais e não vai ser eliminado. Então é justamente isso que você tem que pensar. Consequência, obviamente, vai ser o aumento ali de gafanhotos, que é quem vem na sequência da cadeia alimentar. Tranquilo? É só você imaginar aí pela lógica, tá? Portanto, a questão número 7 será a letra A de amor, gafanhotos, por esse motivo que eu acabei de explicar. Questão número 8. O gráfico apresenta percentual de municípios com rede coletora de esgoto por região no Brasil, bem como em todo o país, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2008. Bom, e aqui você tem, né, no Brasil, que teve uma pequena melhora, né, do ano 2000 para 2008, 3%, região norte teve uma melhora de 6%, Nordeste 2%, Sudeste 2%, porém teve uma queda do Sul de 1%, ok? E um aumento substancial de 10% ali no Centro-Oeste. Bom, mediante essas informações e tudo isso que eu disse, vamos ver a pergunta do nosso enxerto. As regiões que apresentam elevação no percentual de municípios com rede coletora acima da média nacional foram. Bom, aí você tem que pensar, né? A média nacional, ele não fala exatamente de que é, mas é ou 52% ou 55%. Ele quer saber, né, aqueles que têm uma média maior do que a média nacional. A média nacional, ela está girando ali em torno de
3%, concorda comigo? Entre o ano de 2000 e 2008. Então, todos aqueles que têm uma porcentagem maior, então, como assim? O Nordeste, por exemplo, é só 3%, então é igual. O Sudeste só tem a variação de 2%, então é menor. O Sul, só 1%, então é menor. Então sobraram dois, né? A região Norte, que tem uma variação de 6%, ou seja, é mais do que os 3% do que a média do Brasil. E o Centro-Oeste, que tem 10%, que é mais do que os 3% do total do Brasil. Beleza? É assim que você faz. Então as opções que tem a região Norte e a região Centro-Oeste, Norte e Centro-Oeste, é a letra C de casa, tá bom? Então, na oitava questão, alternativa correta, letra C, ok? Questão número 9. Ao verificar os exames diagnósticos feitos por um de seus pacientes de 50 anos, o médico constatou uma glicemia superior à esperada. Ao associar esse resultado a outros sintomas relatados pelo paciente, como presta atenção, hein? Sede exagerada, aumento do volume da urina, fome excessiva, visão borrada, fadiga, fraqueza, tontura, além da perda de peso, o médico concluiu tratar-se de um caso de diabetes mellitus tipo 2. Diante do diagnóstico, uma das recomendações alimentares feitas ao paciente foi: então ele quer basicamente saber, quem tem diabetes tem que fazer mudar a alimentação. O que tem que fazer? Letra A, reduzir a quantidade de fibras, limitar o consumo de açúcares, aumentar a ingestão de gordura saturada ou potencializar o uso de complexos vitamínicos. Bom, bem tranquilo, a gente sabe, né, pessoal, que o diabético ele tem principalmente que evitar, né, e até uma quantidade muito pequena ou até mesmo retirar o máximo possível a quantidade de açúcares, ok? Portanto, a questão número 9, letra B, de bola, limitar o consumo de açúcares simples. Questão número 10. A figura ilustra o experimento realizado por Urey e Miller para testar a hipótese da origem da vida a partir de substâncias presentes na atmosfera terrestre primitiva. Então, pensando, né, tudo aquilo que ele fez, vamos lá, você tem a água, ok, que ela vai evaporar, depois ela sobe, ela recebe uma carga de eletrodo, tá bom, fazendo a separação das moléculas, depois ela vai cair, tá bom, e aí você tem a amostra com as águas e depois esse restante ali de água ali cai e essas amostras são levadas para análise. Então ele faz esse caminho aí todo, tranquilo? Então vamos continuar. Por quais mudanças de estado a água passa neste experimento a partir do momento em que ela é aquecida? Bom, então uma vez que ela é aquecida, pessoal, aqui ó, onde tem nessa imagem aqui do lado esquerdo, né? Tá vendo que tem um foguinho embaixo? Então ela está sendo aquecida, tá? A água ela vai subir e esse processo a gente chama de evaporação ou ebulição, tá bom? Nesse caso, né? Como ela vai chegar a 100 graus, ela entra em ebulição, ela vai subir, tá? E depois, concorda comigo que do estado gasoso ela volta para o estado líquido? Esse processo a gente chama de condensação, muito bem. Portanto, na questão número 10 é só a gente achar aquela que fala de ebulição e condensação, é a letra C de casa, tá bom? Questão número 10, letra C. Simples, né? Simples. Questão número 11. Contaminação pelo vírus ebola. De novo, hein? Essa questão. Heitor, repete as questões? Muitas vezes repete. Fazer o quê? A contaminação pelo vírus ebola se dá pelo contato direto com dengue, saliva ou secreções de quem estiver com sangue, saliva ou secreções de quem estiver contaminado. Por isso, médicos e profissionais de saúde devem tomar muito cuidado, pois ficam altamente expostos à infecção. Para evitar a contaminação, esses profissionais, pessoal, como que a gente evita contato com sangue, saliva ou secreções? Eles têm que tomar vacina contra vírus, eliminar focos de reprodução, usar equipamentos de proteção individual ou evitar consumir água nas regiões que há suspeita de casos. Bom, como a gente conhece muito bem, né? A utilização, lembra que nessa época não tinha aí o Covid ainda não, tá? Quando fizeram essa prova. Então, a gente sabe muito bem que os EPIs, né? Os famosos equipamentos de proteção individual, máscara, luva e assim por diante, ok? Aquelas máscaras que a gente usa no nosso dia a dia, tudo isso são equipamentos de proteção individual, tá bom?
Tudo isso é feito justamente para nos proteger. Portanto, questão número 11, facinha, letra C, de casa, tá? Questão 12. A embalagem de uma goma de mascar artificial, famoso chiclete, tá? Contém o símbolo T, conforme ilustrado, tá? Pessoal, não precisa nem ler o anúncio. Ele está perguntando o que é esse T. Simplesmente é isso. É isso que ele está perguntando. Ele, pessoal, o T, como a gente viu em aula, Heitor, mas em aula também é amarelo. Mas sua prova ela vem preto, branco e cinza, né? Não adianta, não vem colorida. Ela significa um alimento transgênico, né? E o que é um alimento transgênico? A única coisa que você precisa saber disso é que ele é um alimento geneticamente modificado, tá? Por quê? Porque toda vez que vê esse símbolo, ela pergunta, o que é isso? E você tem que responder que é modificado geneticamente. Sempre, Heitor, sempre. Sua prova apaixonada nisso. Tá bom? Então, questão número 12, só achar a alternativa, letra D, de dado. Tá? Heitor, só isso? Só isso. Questão 13. Quando crianças são solicitadas a representar o planeta Terra como as pessoas e o céu, os desenhos obtidos podem revelar certas surpresas. A seguir, são apresentados desenhos realizados por 4 crianças. A 2 está do lado direito, não está embaixo, cuidado para não confundir. A 3 está embaixo e a 4 embaixo do lado direito. Beleza. E ele pergunta, a representação que mais se aproxima da atual compreensão científica corresponde ao desenho da criança 1, 2, 3 e 4. Ele quer saber, né, qual que mais se aproxima daquilo que nós temos. Apesar de parecer que tem ali algumas pegadinhas, pessoal, a melhor, tá, é a 2, tá? Então não é a 1? Não, porque ele está colocando o céu apenas em uma direção, né? Sendo que a gente está falando do espaço e as nuvens, né? Segundo a criança, né? Que é a representação ali da atmosfera, ela fica ao redor da Terra, né? Nós vemos em cima porque a gente está num espaço pequenininho, mas ela fica ao redor. E lembrando, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai me falar que a Terra é plana. Portanto, questão número 13, né? A alternativa correta da criança 2, que é a letra B. Portanto, letra B de bola, criança 2, ok? Na questão número 13, tá? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, inclusive tem uma aula preparada que em breve vai sair, que eu vou até falar sobre essa questão da Terra plana aí, que, pelo amor de Deus, né? O pessoal aí tá, às vezes manda mensagem, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Questão 14. A utilização de mercúrio em garimpos é uma forma simples e barata de extrair ouro do solo. Geralmente é feita sem cuidados ou preocupação com o ambiente. E qual que é o grande, pessoal? Ele pergunta, qual o problema ambiental causado por essa forma de exploração do solo? Quando a gente usa mercúrio, mas é barato e é fácil para tirar o ouro. Mas traz um problemão, né? Qual que é esse problema? Você lembra? Simples, o mercúrio ele é tóxico para nós, pessoal, tá bom? E não só para seres humanos, para qualquer ser vivo. Mercúrio é tóxico. Pois é, sabia? Não sei se você sabe, mas antigamente muitos medicamentos e até materiais eram feitos a partir de mercúrio. Um monte de gente ficou intoxicado, teve câncer e tudo mais por causa disso. Então a gente já aprendeu com a nossa história, né? Mas infelizmente ainda tem gente que o usa sem proteção nenhuma, inclusive, né? Prejudicando a natureza, o meio ambiente, os animais e às vezes a própria vida. Portanto, é complicadíssimo, tá? Então, questão 14, só achar essa alternativa é a letra D de dado, intoxicação de seres vivos. Ok? Decora isso. Questão 15. As hepatites B e C, ou C, são doenças infecciosas que correm somente em humanos, sendo um grave problema de saúde pública na atualidade. Manicures e podólogos podem se contaminar com os vírus dessas doenças no dia a dia. Esses profissionais devem seguir algumas recomendações básicas de higiene e de procedimentos, evitando assim riscos à saúde. Manicures e podólogos podem ser infectados com essas doenças, uma vez que a atividade desses profissionais envolve o quê? Uso de uniforme, manipulação de objetos cortantes, emprego de substâncias químicas ou a permanência de ambientes fechados. Bom, é só você pensar um pouquinho, né? Quando a gente está falando de podólogos e manicures, eles obviamente precisam cortar, né? Cortar pele, cortar unha e tudo mais, né? Cutícula, essas coisas todas. Portanto, isso tudo, né, é preciso obrigatoriamente usar um alicate, usar uma tesourinha, enfim, os cortantes que eles utilizam, tá? E por isso que realmente é um problema, né, que pode ter caso a pessoa tenha hepatite B ou C. Portanto,
Na questão número 15, a alternativa correta é a letra B de bola, tá? Manipulação de objetos cortantes. Então vamos para a questão 16. Em uma região foi constatada alta concentração de metano em decorrência de atividades humanas, o que pode ser extremamente perigoso, considerando que esse gás é tóxico e explosivo. Na região em questão, há intensa circulação de veículos automotores e funcionam uma indústria de fundição de alumínio e uma fábrica de cimento, sendo que ambas foram construídas sobre um aterro sanitário desativado. A contaminação mencionada pode ser atribuída ao letra A, intensa circulação de veículos automotores, B, indústrias de fundição de alumínio, C, fábrica de cimento ou D, aterro sanitário. Bom, como a gente já estudou em aula, né, um dos grandes problemas é que muitas vezes, principalmente nas grandes cidades, há muitos aterros sanitários que estão em contato diretamente com o solo, tá? Sem proteção nenhuma. E isso acaba contaminando, tá bom? E muitas vezes. Portanto, questão 16 é a letra D de dado. Como já caiu outras questões assim, tá? Aterro sanitário, letra D. Questão 17. A turbina a vapor é uma máquina que utiliza o vapor de água para alimentar as suas hélices, reproduzindo a rotação de seu eixo. É essa rotação que nas usinas termoelétricas vai acionar o gerador elétrico. Ela é constituída por uma caldeira, que é a imagem número 1, a turbina na imagem número 2 lá em cima, condensador na imagem 3 e 4 gerador. E ele quer saber qual que é a função do terceiro nisso tudo, tá bom? Olha, isso aqui não é, obviamente, né, uma usina termoelétrica, mas é como se fosse, né, se você for parar para pensar. E, basicamente, né, a água, né, acaba movendo ali em cima, né, a hélice, algo acontece no 3 ali, que eu não vou falar agora, que senão dá a resposta, e depois você tem parte da água ali saindo no 4. Bom, e aí a pergunta é justamente essa, a função do componente 3, que é o de baixo e do meio, tá bom? Nessa máquina é letra A, expandir o vapor, B, vaporizar a água, C, comprimir a água ou liquefazer o vapor. Parece difícil, mas não é, tá? Ele simplesmente pega o vapor que está lá em cima e faz com que parte dele volte também para a água. Ali também tem uma torneirinha, então o que acontece? A água entra em contato com ele, tá bom? Fazendo com que parte dele volte, tá? E esse processo é chamado de liquefazer o vapor, tá? Transformar o vapor em líquido, ok? Então, a questão 17, a questão alternativa correta é a letra D de dado. Questão 18, tá quase acabando. Um dos vulcões mais ativos no Japão, o Sakurajima, teve 600 pequenas erupções somente em 2012. No Japão e em outras partes do planeta, os vulcões estão associados à existência de placas tectônicas, como já estudamos em aula. E ele quer saber que outro fenômeno é associado à existência dessas placas? Furacão, terremoto, aquecimento global, correntes marítimas. Bom, as correntes marítimas, elas simplesmente já existem, né? Elas também podem até ser acionadas ali devido a algumas placas tectônicas, mas não todas. O aquecimento global, a gente já falou, né? Justamente ali por vários motivos relacionados a questões humanas, né? E tudo aquilo que a gente anda fazendo aí com a natureza. Bom, o furacão é um processo também completamente diferente, que tem a ver com as temperaturas e tudo mais. Mas o terremoto não, terremoto nada mais é, né, do que um encontro ali das placas tectônicas. Quando uma chega perto da outra, uma bate na outra, uma se afasta da outra, uma encosta na outra, sobe na outra, a gente tem todas essas condições ali para ter um terremoto, tá bom? Portanto, na questão 18, bem tranquilo, é a letra B de bola, terremoto. Questão número 19. Incêndios são frequentes no bioma brasileiro, localizado no Planalto Central. No entanto, 2/3 de suas espécies são adaptadas a queimadas frequentes. O fogo tem o papel de acelerar o processo de reciclagem de nutrientes. Além disso, o choque térmico causa fissuras nas sementes, favorecendo a penetração de água e a germinação. As árvores apresentam casca bastante grossa, que atua como isolante térmico. E lembra aquela listinha que eu passei para vocês, falar decora, porque isso cai em prova? Ele só está perguntando que bioma é isso. Então você vai pegar aquela listinha que está aí no seu caderno
né, que a gente fez em aula, e vai comparar essas características que ele deu, justamente para achar qual é o bioma. É assim que a gente estuda, pessoal, né? E aí, qual que é? Pampa, Cerrado, Pantanal ou Caatinga? É justamente a letra B de bola, Cerrado, tá bom? Ele ainda deu a dica que fica no Planalto Central aí para te facilitar, tá bom? Então, questão número 20. Malária e dengue, muitos comuns em países tropicais, são exemplos de doenças graves transmitidas por insetos e que ainda não têm vacinas produzidas em larga escala. No entanto, medidas simples podem diminuir a sua incidência. Considerando a forma de transmissão das doenças citadas, um modo de diminuir sua incidência seria o quê? Utilizar. Pensa como eles são transmitidos, tá? Pensa como eles são transmitidos. Ele falou, né? Na verdade, na segunda linha, que é feita por insetos. Utilizar telas de janelas e portas. B. Lavar os alimentos antes de comer. C. Filtrar ou ferver a água antes de beber. Ou D. Evitar contato direto com pessoas doentes. A gente sabe, né? Que tanto a malária como a dengue, elas são transmitidas pelos mosquitinhos. Portanto, se a gente utilizar telas nas janelas e nas portas, ajuda a diminuir a incidência desses casos, tá? Questão 21. Aliás, existem redes próprias para isso, inclusive já, tá? Questão 21. Considere o resultado do exame de parasitológico, ou seja, de fezes de uma pessoa. Então, você tem protozoários negativos e eumintos positivos. Para curar as possíveis doenças associadas ao resultado do exame, essa pessoa deverá tomar o quê? Pessoal, você não precisa ser médico para responder essa questão, tá? Ah, então eu não sei o que é essas coisas. Calma, você tem que pensar numa coisa. Você vai curar a pessoa. Vai curar a pessoa, tá? Você não vai utilizar. Ele não tem protozoário. Não tem protozoário, tá? E a pessoa já tem a doença, ok? Já tem a doença, ok? Então você não quer prevenir a doença. Então, o que a gente usa? Vacina, vermicida, antibiótico ou soro caseiro. Bom, esquece soro caseiro, né? A gente está falando de algo médico, científico, profissional. Então, esquece práticas, né, residenciais. Bom, a gente ficou entre as três alternativas, tá? A vacina, ela só serve para prevenir, tá? Nesse caso, nem teria como usar, mas a gente usa na maioria das doenças ligadas a questões relacionadas a vírus, tá? E antes da pessoa ter, mas nesse caso a pessoa já tem uma doença. E aí você sobrou, né? Antibiótico ou vermicida. Quando a gente fala de aumentos, a gente não está falando de bactéria, tá bom? Portanto, se fosse uma bactéria, a gente ia usar antibiótico. Portanto, pessoal, só sobrou o vermicida, tá? Que é utilizado ali nesse caso para esse tipo de verme, tá? Que é os helmintos. Portanto, na questão 21, a alternativa correta é a letra B de bola, vermicida, tá? Questão 22. Quem tem um bom coração combate a hipertensão. Eu sou 12 por 8, né? É como se fosse a pressão arterial, enfim, máxima e mínima. Fazem parte do grupo de risco essa doença pessoas que ingerem pouco sal, estão abaixo do peso, têm familiares hipertensos ou praticam atividades físicas regulares. A nossa pergunta está perguntando quem faz parte do grupo de risco. Quem ingere pouco sal não faz parte do grupo de risco. Quem está abaixo do peso não faz parte do grupo de risco. Quem pratica atividades físicas regulares não está abaixo de risco. Portanto, só sobrou, né? Quem tem familiares hipertensos. Portanto, questão 22, letra C de casa. Questão 23. Para manter o café aquecido por mais tempo, deve-se usar uma xícara de cerâmica. É verdade. Isso, pessoal, ocorre porque a cerâmica possui baixo o quê? Calor específico, calor latente de fusão, coeficiente de dilatação térmica ou coeficiente de condutividade térmica. Eu sei, as expressões são mais difíceis, mas não é tão difícil assim, tá? Pensa, se você quer manter aquele líquido, você quer um material, né, que não conduza tanto o calor, que não retire tanto calor. Por quê? Porque senão o calor do café ou da bebida quente que a gente vai falando vai passar rapidamente para a cerâmica que vai se perder. E a gente quer, qual é o objetivo da xícara de café? É a gente manter o café o mais quente possível. Portanto, a questão 23, acredite, a gente vai ficar com a alternativa letra D de dado. Coeficiente de condutividade térmica, ou seja, de calor. Tá bom? Questão 24. Em um exame de rotina, uma pessoa foi diagnosticada com diabetes. Ao chegar em casa e contar para sua irmã, ela disse: isso é problema no sangue.
Na verdade, o exame de sangue detecta a doença, mas esta ocorre em virtude do mau funcionamento de um órgão no corpo. Pessoal, e ele pergunta, qual órgão é esse? Pâncreas, vesícula, fígado ou baço? Bom, se uma pessoa ela tem diabetes, então decora, hein? Porque isso cai direto, toda prova tem uma questão dessa. É um problema no pâncreas, tá? Inclusive depois ele até explica para te ajudar, responsável pela produção da insulina. Então, se você não lembrava o nome do órgão, você, pelo nome da insulina, você também conseguia chegar lá, tá bom? Porque as outras opções são bem longe da correta, tá? Então leia sempre a alternativa completa. Questão 24, letra A de amor, pâncreas. Questão 25. O sarampo pode causar complicações pulmonares, neurológicas e oculares, e até levar à morte. O vírus é transmitido por tosse, espirros e infecta as pessoas pelas vias aéreas. A medida necessária para evitar que essa doença se espalhe é: letra A, aplicar a vacina no doente logo nos primeiros sintomas. Cuidado, leia a alternativa completa, hein? Evitar o contato do doente com outras pessoas. C, ferver os utensílios do doente. Ou D, dar antibiótico aos doentes. Primeira coisa, a gente está falando de um vírus ou bactéria? Segunda linha do seu texto. Está falando de vírus, então esquece a alternativa D. Está falando de antibiótico, esquece. Sobraram as outras três. Bom, e aí a gente tem que pensar uma coisa. A gente já está falando, né, de uma pessoa que já está infectada e a gente quer evitar que passe para as outras pessoas. Tá? A gente não está querendo uma prevenção, tá? Tem essa diferença. Tá? Então, aplicar a vacina já não vai ser o caso, porque a pessoa já tem. Tá? Então, entre as alternativas que sobraram, a gente simplesmente, se ele fala que ela vai passar de uma pessoa para outra, a gente quer evitar isso, é só evitar que essa pessoa tenha contato com outras pessoas. Simples assim. Tá? Na verdade, essa questão é uma interpretação da segunda linha. É a interpretação de texto pura, na verdade, tá bom? Então, questão 25, alternativa correta, letra B de bola, evitar o contato do doente com outras pessoas. Questão 26. Aqui uma pirâmide alimentar, né? Aqui ela indica, pessoal, aquilo que a gente tem que consumir mais ou consumir menos. Então, o que tem que consumir menos está lá em cima da pirâmide, o que tem que consumir mais está aqui embaixo da pirâmide, tá? Então, você tem 1-2 porções de óleo vegetal e de açúcares e doces, depois carnes e ovos, 1-2 porções, assim como leguminosas, 1 e leite e derivados, 3, depois hortaliças, 4-5 porções e frutas, 3-5, e depois cereais, pães, tubérculos, raízes e massas, de 5-9. E ele vai explicar. A pirâmide alimentar nos ajuda a compor uma dieta balanceada, fundamental para a saúde. No entanto, as nossas necessidades nutricionais podem sofrer variações ao longo da vida. Crianças em fase de crescimento, por exemplo, precisam mais de cálcio, responsável pelo crescimento e pela saúde dos ossos, bem como nas proteínas, importante para o crescimento dos músculos. Para atender a esta necessidade, a dieta das crianças deve ser rica em alimentos do nível 1, 2, 3 e 4. Lembrando, o nível 4 está lá em cima, tá? Enquanto o nível 1 está aqui embaixo. É só você ler o texto. Ela falou que crianças em fase de crescimento precisam de mais cálcio. Então, aonde que a gente vai achar o cálcio, pessoal? Onde que é? Nos leites e derivados. Então, é só você ver em que nível que ele está, né? Apesar do desenho não ser ali tão fácil de você achar, mas você procurando, você vai perceber que ela está no nível 3, no meio ali da sua pirâmide, tá? Do lado esquerdo, leites e derivados, 3 porção, nível 3. Portanto, a alternativa correta, simples, é a letra C de casa na questão 26. Questão 27. Ao longo do século XX, algumas cidades brasileiras passaram por políticas de saneamento básico, que incluíam ações como a canalização de córregos e riachos para a posterior construção de ruas e avenidas. A sequência direta dessa ação é o letra A, acúmulo de lixo nas vias públicas, B, proliferação de animais como ratos e baratas, C, aparecimento de engarrafamento de trânsito, ou D, aumento das inundações nos períodos de chuva, né? Como a gente sabe muito bem, né? Infelizmente, nós temos ali hoje nas grandes cidades um enorme aumento nas inundações durante a chuva, né? Até hoje é um problema que a gente não resolveu. Portanto, a questão 27 infelizmente, a letra D de dado, aumento nas inundações. Questão 28. Alimentos enlatados, se bem condicionados e fechados, duram muito tempo em temperatura ambiente
Entretanto, depois de abertos, devem ser guardados na geladeira para melhor conservação. E ele pergunta, esse procedimento conserva o alimento por mais tempo. Por que, pessoal? A gente tem que guardar na geladeira. Por que ele dura mais? Porque aumenta a umidade, porque reduz o contato com a luz, porque evita a ocorrência de oxidação, porque retarda o crescimento de micro-organismos. Justamente porque os micro-organismos eles crescem de maneira muito mais lenta, tá? Do que se tivessem em temperatura ambiente. Então é só por isso que a gente guarda na geladeira, para preservar mais tempo e eles não se reproduzirem tanto, ou seja, não se estraga com facilidade. Portanto, na questão 28, letra D de dado. Questão 29. Na antiguidade, o poeta grego Homero formulou a hipótese de que a luz provinha dos olhos e atingia os objetos, permitindo a sua visualização. Com base nessa hipótese, Homero não podia explicar o que? As diferentes cores do objeto, a dificuldade de ver no escuro, a produção de imagens no espelho ou a existência de objetos mais brilhantes. Bom, segundo ele, se a luz vinha dos olhos, ele não conseguia então explicar por que a gente não conseguia ver no escuro. Tá? É só uma interpretação de texto, que você não precisa saber nada de física para acertar essa questão. Simplesmente isso. Portanto, questão 29, B de bola, dificuldade de ver no escuro. E a questão número 30. Uma nova tecnologia na área de medicina terapêutica está na fase de testes. Essa tecnologia possibilitará que o corpo de um paciente produza tecidos e até órgãos mais complexos que poderão ser utilizados em transplantes. E ele fala, a principal vantagem dessa técnica seria acabar com os casos da doença que causou o transplante, da rejeição de órgãos em virtude do ataque do sistema imunológico, da desconfiguração do corpo pelos métodos cirúrgicos ou de transmissão de doenças para o doador por meio de órgãos transplantados. Bom, pessoal, infelizmente, o transplante de órgãos ele é essencial, mas infelizmente muitas vezes o corpo daquele que recebe essa doação, ela acaba por rejeitar o órgão doado, tá? Infelizmente isso acontece, mas através dessa técnica, se tudo der certo, isso será evitado cada vez mais. Portanto, a alternativa correta na questão número 30 é a letra B de bola. Evitar ali a rejeição dos órgãos em virtude do ataque do sistema imunológico, beleza? Pessoal, então encerramos por aqui a nossa correção da prova de ciências humanas aqui do Enseja, do nosso Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens Adultos. Essa prova foi de 2017. Espero que esses exercícios possam ajudar o máximo possível de vocês. Boa sorte na sua prova do Enseja. Por favor, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, clicar nas notificações, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, comenta aqui embaixo. E olha, obrigado mesmo, tá, por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida, tem um monte de informação, um monte de comentário. Meu WhatsApp, pessoal, tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então tudo que você precisar, vai lá, tem um monte de coisa legal. Espero que possa ajudar vocês. Qualquer dúvida, tô aqui para te ajudar. Obrigado, boa sorte. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau.